Olá galera, sou Bruno Quirino e hoje vou falar um pouco mais sobre a Palestina, sobre o genocídio praticado por Israel. E vou pegar um caso aqui específico que trouxe muito clamor aqui no Brasil, porque o personagem principal é um brasileiro, um jovem brasileiro de 17 anos, chamado Walad Khalid Ahmad. Ele é brasileiro palestino, tinha 17 anos, foi preso em setembro de 2024 por um crime muito comum ali na Palestina, que muitos jovens cometem, que é jogar pedras nos soldados. Nós estamos falando de jogar pedras, tá? Esses jovens são considerados terroristas por Israel, são presos e, no caso aí do jovem brasileiro, desde setembro ele não tinha nem acusação formal, ou seja, ele estava preso sem nenhum tipo de acusação formal, muito menos julgamento. E ele morreu de desnutrição, ou seja, ele morreu de fome na cadeia israelense. Junto com ele, mais 62 pessoas, mais 62 presos também já morreram nesse tipo de condição nas prisões de Israel desde o ataque terrorista do Hamas em outubro de 2023. A gente está tendo uma resposta desproporcional de Israel desde outubro. O ataque terrorista ele disparou uma resposta de Israel que justifica um genocídio para dizer que está preocupado em recuperar os seus reféns, o que aparentemente não é verdade. Gaza está sendo exterminada. Mas assim, cara, o que eu quero falar mesmo é sobre esses jovens, né, como esse brasileiro de 17 anos. Os caras já vivem uma vida de merda desde que nascem. Esse menino de 17 anos, ele já passou por pelo menos 2 outras guerras, 2 outros grandes ataques de Israel na vida dele. O que ele viu na vida dele foi a casa dele, dos parentes, dos familiares, dos vizinhos, dos amigos ser destruída. Seja por bombas, seja por tanque de guerra, seja por drones. Ele perdeu provavelmente parentes, perdeu amigos, viu muita gente morta, viu destruição. Talvez a escola em que ele estude foi destruída, os hospitais a que ele poderia recorrer foram destruídos. Enfim, ele passou a sua vida inteira sob o jugo de Israel, sabendo que se ele precisasse ou se ele quisesse viajar para uma aldeia próxima para visitar uns parentes, talvez ele fosse retido ali por militares israelenses e tivesse que ficar 5, 6, 7, 10 horas parado ali numa blitz e mesmo assim não fosse liberado, tivesse que voltar para casa. Toda a vida palestina é controlada por Israel dessa maneira, de uma forma de tortura, dia a dia, dia a dia. É óbvio que isso não justifica um ataque terrorista como o do Hamas, mas explica o ódio que uma criança de 17 anos passa a ter contra determinadas pessoas. E o Walad, ele criado nesse ambiente, a resposta que ele teve foi jogar pedras em soldados israelenses. E por isso ele foi preso, ficou preso todos esses meses e morreu de fome numa cadeia israelense. Isso é desumano, cara. Isso é desumano. Isso não é muito distante do que os judeus sofreram sob o nazismo. Eu ainda vou trazer uma comparação dessa, que às vezes soa muito perigosa, mas não é muito distante. Você prender um jovem de 17 anos por jogar pedra, não acusá-lo formalmente, não devolvê-lo para a família e não tratá-lo com o mínimo de dignidade. Ele morreu de fome, sob custódia do Estado de Israel, um Estado que é oficialmente terrorista, que é oficialmente assassino. A autópsia, eu vou ler um pedacinho da autópsia aí desse menino de 17 anos, tá? A autópsia descreveu sinais de perda severa de peso e músculos, incluindo perda de massa muscular nas têmporas, aparência afundada do abdômen, ou seja, retraída, não tinha nem barriga mais. Massa muscular quase ausente, ele praticamente não tinha mais músculos, praticamente não tinha mais gordura subcutânea. Ele morreu de fome, debaixo das mãos do Estado de Israel, um Estado oficialmente assassino, oficialmente genocida. Isso não tem nada a ver com antissemitismo, não tem nada a ver com atacar os judeus. Essa minha fala aqui, ela tem a ver com defender que o mundo fique consternado, com que o mundo fique horrorizado, com que o mundo reaja contra o que o premier Benjamin Netanyahu está fazendo contra os palestinos. A gente pega o exemplo desse brasileiro para a gente entender o que é que o jovem palestino vive, como é que ele é criado. E aí o Netanyahu fala em exterminar o Hamas. Você acha, cara, que o Hamas vai sair mais fraco depois disso? Você acha que os jovens que sobrarem, que sobreviverem
a esse ataque horroroso, eles vão ter mais simpatia ou mais ódio por Israel? Quando eles veem que um parente seu morreu de fome numa cadeia em Israel, depois de ter sido preso por jogar pedra num soldado. Você acha que isso fortalece ou isso enfraquece o grupo terrorista Hamas? Isso fortalece o Hamas. Isso fortalece o terrorismo. Isso mantém vivo um inimigo que gente como Benjamin Netanyahu tem interesse em manter vivo. Papo de Boteco não é conversa fiada.